Fala pessoal, tudo bem? Sou o João Gabriel, professor de Sociologia aqui do canal Brasil Escola. E hoje falaremos de um tema extremamente recente, um tema que nos envolve muito, que é sobre a medicalização da vida. Antes de começar a minha aula, quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, deixar o sininho ativado para receber nossas notificações. E te lembrar também que temos também podcasts sobre vários assuntos aqui de Sociologia e entre eles medicalização da vida. Bom, medicalização da vida, Primeiro vamos entender esse conceito, tentar entender o que significa isso, Muitas pessoas tratam como uma espécie de teoria da conspiração quando nós falamos de indústria farmacêutica, por exemplo, Será que poderíamos falar de uma conspiração de fato? Será que grandes indústrias estariam por trás de grandes epidemias, pandemias, grandes doenças ou a produção dessas doenças? Pois bem, um primeiro elemento para a nossa aula é entender o seguinte: falar de medicalização da vida não é um fenômeno recente, não é um fenômeno que é do nosso tempo necessariamente. Ele também é do nosso tempo, mas remonta pelo menos a discutir o século XIX. Por que ali no século XIX fala-se também de medicalização da vida? Porque quando a medicina, principalmente as áreas da psiquiatria, as chamadas saúdes psiquiátricas, começaram a produzir certas formas de racionalização do cotidiano, começou-se alguns intelectuais a se preocupar com a questão. Por exemplo, o consumo exagerado de remédios para manutenção de certas doenças, ou até mesmo a substituição de certas formas mais saudáveis de terapia por remédios que fossem remédios químicos. E é justamente esse aspecto que nós vamos tentar discutir na nossa aula. Remonta aqui também lembrar um pouquinho sobre a noção de poder médico que o filósofo Michel Foucault trabalhou também nas suas obras, principalmente no livro dele chamado O Poder Psiquiátrico. Por que falar de poder médico? Os médicos teriam poder sobre o nosso corpo? Consideravelmente sim, eu acho que é muito óbvio, O que é, por exemplo, um corpo na mão de um médico? Nada mais do que um objeto. Pensando assim de um modo bem racional, uma pessoa, por exemplo, em coma, ela não tem nenhuma autonomia. E quando se trata das questões dos saberes? Você contesta, por exemplo, uma medicação concedida por um profissional de saúde? Será que nós temos essa autoridade para conseguir, então, ter essa contestação? Essas são as reflexões que nós vamos fazer um pouquinho durante a nossa aula e tentar entender a formação dessa chamada medicalização do nosso cotidiano. Moçada, é bem sabido que o século XXI é consideravelmente um século de um aumento muito progressivo das ciências. No caso da medicina, nós sabemos muito bem que existe um aumento aí enorme no número então de laboratórios, de experimentos médicos, de remédios. O aumento, inclusive, está até da própria área da medicina. O curso de medicina se consolidou, pelo menos aqui no Brasil, como um curso de maior status, maior procura, etc. Perante essas questões, sobre essa ideia dessa medicalização do nosso cotidiano, nós podemos aqui fazer algumas reflexões. Eu tenho uma aula aqui produzida, que está publicada aqui no Brasil Escola, sobre o livro Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, no qual ele vai fazer uma reflexão interessante sobre esse assunto que eu quero aqui salientar. Vivemos uma sociedade, de acordo com ele, uma sociedade do cansaço, justamente porque nós estamos no mundo do desempenho. Por exemplo, somos cobrados a todo momento a dar o melhor de si, a produzir mais, de ser hiperativos, no sentido positivo da palavra. E isso consideravelmente traria, na verdade, para os seres humanos, consequências inimagináveis. Inclusive, para aguentar todo esse ritmo acelerado e constante, o uso de medicamentos, estimulantes de um lado, ansiolíticos de outro, etc. Essas preocupações não são necessariamente novas, como havia dito. Temos um intelectual, um médico, um polímata, no sentido de que ele era formado em várias áreas do conhecimento, chamado Ivan Illich. Ivan Illich é um intelectual extremamente importante porque ele é um crítico fundamental das instituições. Em uma das obras mais famosas dele, A Expropriação da Saúde, onde ele foi discutir nêmesis da medicina, e até um capítulo específico sobre esse tema, Ivan Illich foi tratar de um fenômeno que para ele já era consideravelmente importante ali nos meados dos anos 60, 70, que era o tema do poder que os médicos exercem sobre a autonomia dos indivíduos, dos sujeitos no cotidiano. Ele tratou essa temática com uma expressão muito famosa, chamada iatrogênese, que seria, na verdade, o aumento ou as consequências, o aumento e as consequências de certas doenças ou que acarretava sobre os indivíduos depois da ação médica.
Então a iatrogênese seria, na verdade, uma conceituação que Illich trabalharia na ideia de que consequências também existem após a intervenção médica no nosso cotidiano. E quais seriam essas formas de intervenção? Antes de elencar as 3 formas de iatrogênese dele, gosto de ressaltar uma seguinte questão. Ivan Illich é um crítico das grandes instituições. Revolucionário nesse sentido, acreditava que era possível uma forma, né, de vida saudável, uma forma de vida cotidiana, onde se aboliria essas autoridades médicas irredutíveis, como também criticou as universidades e as escolas no seu tempo. Ivan Illich então trabalha com 3 tipos de iatrogênese que são as seguintes. Primeiramente, a chamada iatrogênese clínica ou médica, como ele foi assim considerável, né? O primeiro nível dessa iatrogênese, de acordo com Ivan Illich, ela trataria dos efeitos reais e consecutivos que uma ação médica trabalha. Por exemplo, em muitos dos seus textos, Illich colocou pelo menos uma interrogação a respeito dos laudos médicos ou dos obituários médicos a respeito de uma morte de uma pessoa ali que não sobreviveu a uma certa operação ou que teve falência múltipla dos órgãos. Notando, inclusive, que grande parte, de acordo com a pesquisa dele, dessas mortes poderiam ter sido ocasionadas por erros médicos. Então nota nesse primeiro aspecto, né, uma evidente e grande dependência direta, né, do indivíduo perante o poder médico. No seu segundo tipo, tratando de modo um pouco mais estrutural, a iatrogênese social, ela seria tipicamente a medicalização cotidiana, que seria nada mais nada menos do que o uso sucessivo e praticamente obrigatório de determinados medicamentos, garantindo uma certa dependência do indivíduo perante aqueles remédios. Remédios que serviriam, né, de certas medidas paliativas para um caso, ocasionando novos problemas, novos remédios e assim um ciclo, né, que durante a manhã o indivíduo já tomaria certos remédios ali para ansiedade e à noite teria que tomar certos ansiolíticos para conseguir dormir e por aí vai. Veja que essa preocupação ali nos anos 70 era um pouco introdutória. Se nós aproximássemos Illich do nosso tempo, veríamos o quanto que hoje essa iatrogênese é muito mais real. Então, nos 2 primeiros aspectos é esse. Um terceiro aspecto, ou tipo de iatrogênese, de acordo com Illich, seria as iatrogêneses de característica cultural ou estrutural. Ele colocaria esse ponto um pouco mais amplo, porque além da dependência dos remédios, né, ou das consequências do ato médico, existiria outro pressuposto que seria a dificuldade do indivíduo lidar com as questões naturais da nossa existência, como por exemplo a dor e a morte, né, que são elementos fundamentais do nosso cotidiano. Construiríamos na verdade uma dependência enorme para outros tipos, né, de tratamentos, como principalmente psicólogos e psiquiatras. Então, diante dos acontecimentos que fazem parte do ciclo constituinte da vida, construímos uma outra iatrogênese. Vejamos, a morte de um ente querido nos faz buscar sempre o psiquiatra. Mas se fôssemos educados a viver, ou pelo menos a esperar que essa morte um dia aconteceria, necessariamente precisaríamos de um psiquiatra? Veja que as preocupações de Illich são muito importantes por considerarem que nós tornamos uma sociedade dependente desses poderes. E sendo assim, essa medicalização não quer dizer apenas a medicamentos, mas também ao poder, né, estrutural que essas medicinas ou que o médico em si exerce sobre o nosso sujeito. Essa preocupação do Illich nos coloca aqui no Brasil um ponto muito importante que eu falarei agora, que são os usos, né, de medicamentos para certos transtornos e principalmente a tal da Ritalina. Aquela velha amiga de muitos de nós aí que nós precisamos falar um pouquinho sobre ela. Se trazemos então agora a realidade brasileira, eu quero colocar aqui pelo menos algumas reflexões, né? Eu não tenho dados exatos a respeito do uso desses medicamentos no Brasil, mas muitas pesquisas já foram aí publicizadas dizendo que nos últimos pelo menos 20 anos o Brasil teve um aumento significativo da produção, né, da Ritalina. Para quem não sabe, a Ritalina é um medicamento, né, um fármaco estimulante muito utilizado para pessoas que têm o chamado TDAH, que seria o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Né, muito famosos, inclusive em jovens, a Ritalina ela virou praticamente um remédio comum, né, a certas etapas da vida. A preocupação que nós podemos colocar é que será que o uso da Ritalina é correto ou na verdade criamos uma vida que se torna dependente de ter a Ritalina, por exemplo? A preocupação minha aqui é tentar fazer você refletir com a seguinte questão:
O que está errado é o modo de vida que nós temos? Então isso é uma preocupação mais ampla? Ou, antes de tudo, a vida substitutiva pelos remédios? Desde Illich até hoje, sabe-se muito bem que a escola é um espaço de disputa, principalmente por conta da infância, né? Disputar a infância é uma coisa incrível. Criamos uma sociedade, por exemplo, da disciplinarização, né, que o Michel Foucault tinha trabalhado, uma sociedade do desempenho, que o Byung-Chul Han trabalhou recentemente, mas temos uma questão que é o seguinte: o que está errado? É a criança que não dá conta de aprender todo esse ritmo alucinante de conteúdos que nós somos obrigados a receber, ou é a escola? Será que é a criança ou a instituição? Essa é uma pergunta que eu quero encerrar aqui a nossa aula, para você refletir sobre essa questão. O uso sucessivo e esse aumento radical de medicamentos nos últimos 20 anos, estimulantes, não traria já uma espécie de resposta para uma sociedade doente que precisa ser, pelo menos, repensada ou então reformulada? Essa é uma questão que fica sobre a medicalização da vida. Bom, pessoal, foi essa a nossa aula sobre medicalização da vida. Se você gostou, deixa aqui um likezinho e um comentário generoso. Isso é importante para o Brasil Escola. Ajude a compartilhar, né, também nossos conteúdos aqui publicados para vocês de maneira gratuita. E não se esqueça de acessar os links que estão aqui na descrição deste vídeo. Muito obrigado pela sua audiência e te aguardo no nosso próximo episódio.